Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra aqui em 1 João, no capítulo 4, no versículo, No versículo 16, amém? Essa palavra eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né? Você que é novo no canal e ainda não se inscreveu, convido vocês a se inscreverem, né, no canal, a deixarem a sua curtida, né, pois a interação de cada um de vocês é importante para o canal, pois eles entendem que vocês apoiando o canal, vocês interagindo, mostra que vocês estão gostando, que o conteúdo é relevante e abençoador, né? Por isso que nós pedimos o apoio de vocês, a curtida, as visualizações até o final, amém? Junto, unidos, em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes em nome de Jesus e assim a sua vida também será abençoada, amém? Quando vocês não me veem aqui no canal, eu estou nas gravações, né? Pois lá em comunidade, quando vocês clicam aqui no meu canal mesmo, vocês podem estar ali curtindo a mensagem, né? O versículo do dia e a hora da leitura bíblica. E ali vocês podem ser abençoados com a palavra e assim também deixar a sua curtida ali em nome de Jesus. Amém? Mas eu vim trazer para vocês hoje a palavra do coração de Deus, né? Pois falou tremendamente no meu coração. Creio que ela vai falar ao coração de vocês. Eu andei um pouquinho sumida, pois houve algo a ser resolvido aqui com a minha internet, mas graças a Deus eu já estou de volta para a glória de Deus. Amém? E agradeço a vocês pelos 600 inscritos, né? Todos vocês que estão nesse canal, eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Aqui vem dizendo do amor de Deus. E aqui vem mencionando aqui, né? Aqui no versículo 16 mesmo, né? E sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? A Bíblia está dizendo do amor de Deus, né? Quando as pessoas falam Deus é amor, mas muitas vezes as pessoas ela não entende com profundidade o que é o amor, né? Amar a Deus. O que é amar a Deus? Amar a Deus, né, é renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. É você ter uma vida em santidade, uma vida separada, é ter uma vida para poder agradar a Deus, né? Então, amar a Deus é você praticar e ser obediente ao Senhor. É você praticar o que a palavra de Deus está dizendo. E assim você vai estar mostrando que ama Ele, guardando os mandamentos dEle. E quem ama Deus não vive pecando, pois a Bíblia vem dizendo aqui, quem ama Deus, ele não vive pecando. Por quê? Está dizendo aqui, ó. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem pecando, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não lhe toca. Então, aqueles que é de Deus não pecam. Esse tem a proteção de Deus, o inimigo não vai tocar, né? Mas quando há uma brecha, quando há algo de errado, é uma porta para o inimigo entrar e assim a pessoa fica desprotegida, né? Então Deus, ele só tem compromisso com os seus filhos, os filhos obedientes e leais, filhos que não pratiquem injustiça, porque até o pecado é injustiça, pois a Bíblia vem dizendo assim, olha, toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte, né? Toda injustiça é pecado. Não, como assim? É a pessoa que vive praticando a injustiça contra a vida do seu próximo, né? Age com desonestidade,
né? Ela está praticando uma injustiça contra o seu próximo, né? Falando em verdade, caluniando, difamando, denigrindo. Ela está agindo com injustiça porque ela não sabe o fundamento, ela não sabe da situação e ela vai ali e faz também até algo para prejudicar, né? Além de prestar língua para falar a injustiça, algo que não é verdade, está cometendo injustiça contra a pessoa e também contra aquelas pessoas que agem com perversidade, com maldade, trabalhando, né, fazendo com que a pessoa colha aquela injustiça. Então, ela está pecando também, né? Então, a Bíblia está dizendo assim: quem é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, da nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. O nascido de Deus vai rejeitar a injustiça, vai rejeitar as coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque quem anda na verdade, quem segue o líder, quem segue o Jesus, né, vai agir como ele agiu. Ou seja, quem pratica a palavra entende que Deus é amor e nele não há injustiça. Se nele não há injustiça, eu tenho que fazer e andar conforme ele declara. Quando eu ajo com injustiça, eu estou largando a mão de Deus. Eu estou indo a mão ao inimigo porque eu não estou seguindo o Senhor. Então, quando eu ando em justiça, eu estou agradando, eu estou fazendo o que agrada ao Senhor. Eu estou caminhando como filho de Deus, com sabedoria, com prudência, e assim, né, a nossa caminhada será de vitória, será uma caminhada, né, o qual nós não vamos tropeçar e vamos permanecer firmes em nome de Jesus. E entendemos aqui, um bichinho aqui. E aqui vem dizendo assim no 17, né? À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna perfeito. É verdade. À medida que nós andamos com Cristo, o nosso amor se aperfeiçoa a cada dia, porque vai haver crescimento, amadurecimento, vamos aprender mais do Senhor, vamos se envolvendo com a palavra, com as coisas de Deus, e assim o amor de Deus, o que está na palavra, estará dentro de nós, no nosso coração. E o que está dentro de nós é a vida, e a vida vai transformando por dentro e vai nos tornando perfeito, pois é o Senhor que habilita, é o Senhor que transforma como Ele deseja, né? E se a vida está em nós, né? Se o perfeito está em nós passaremos a andar como Ele andou. Iremos manifestar o caráter de Cristo. Amém? E aqui vem dizendo assim: assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Então, à medida que nós permanecemos em Deus, o nosso amor se torna perfeito. Então, isso vai refletir na volta de Cristo. Isso vai refletir essa confiança que nós vamos adquirindo da presença de Deus, né, fortalecendo o nosso coração. Essa confiança cada dia vai estar sendo sustentada, né, ao ponto que nós estaremos pronto para o dia do julgamento, porque entendemos, não, se eu passar pelo julgamento, se o Senhor vier, eu não vou ficar, porque eu sei o meu caminhar, sei que eu tenho honrado, que eu tenho agradado ao Senhor, né? Então, é uma vida com consciência limpa, é uma vida, né, com confiança, né, de saber, né, que você está preparado para aquele dia.
não é verdade? Você está cada dia com a sua vida no altar, você está cada dia procurando manter o seu coração limpo, manter essa chama acesa no seu coração, manter a presença de Deus, né? Essa é a verdade, a chama é o Espírito Santo, a presença de Deus, né? É zelar pela salvação, é cuidando de sua vida espiritual. Então, quando ele diz assim, ó, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Então, o amor que nós temos dentro de nós, ele é perfeito. Ele afasta todo mal, todo medo, né? Então, se eu permaneço no amor, a confiança está em mim. Então, eu não temo, porque eu vivo pelo que a palavra de Deus fala. Então, não vou temer, não vou me curvar a outros deuses. Eu não vou me curvar às condições do inimigo, porque eu não tenho medo, porque eu sei que eu tenho crido e que Deus se levantará ao meu favor. E aqui vem dizendo assim, né? Se temos medo é porque tememos o castigo e com isso mostra que não experimentamos plenamente o amor. Então, quando há dúvida, quando há medo, isso significa que você não confia no Senhor, não confia no que Ele declara, no amor, no cuidado dEle. Porque se eu amo a Deus, eu vou manifestar segurança e confiança que Ele está comigo, eu não vou temer o mal, eu vou reagir no mundo espiritual, eu vou orar, eu vou apresentar ao Pai e assim permanecer firme. Então, a atitude de quem confia é não pegar das mãos do Senhor aquilo que já foi entregue. Se eu confio, eu não posso pegar aquilo que eu já entreguei nas mãos do Todo-Poderoso, porque se eu pego, eu estou mostrando que eu não confio no Senhor. Eu estou dizendo, eu estou pegando tudo aquilo que eu depositei e eu mesmo vou lutar. Então, aí você passa a lutar com as suas forças do braço e você, naquele momento, Deus fica observando e vendo o comportamento de cada um. Pois o que ele mais quer é guerrear a sua causa, o que ele mais quer é batalhar por você. É mostrar que ele veio para fazer o impossível se tornar possível. Não é verdade? Aqui vem dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? O nosso Deus, Ele nos amou primeiro, né? Deus nos escolheu, Deus nos amou e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário e assim Ele pagou um alto preço para que nós hoje fôssemos perdoados, para que hoje nós venhamos ter livre acesso ao Pai. Nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, criaturas. Hoje nós somos filhos de Deus, porque a conquista de Jesus nos proporcionou, né, essa aproximação, essa união, nos aproximou. O véu que nos separava já não separa mais. E isso significa tudo isso porque o amor de Deus por nós foi grande. E o preço que Jesus pagou foi de sangue, foi um alto preço. Hoje nós não vivemos mais debaixo de condenação, de escravidão. Nós somos livres, livres para buscar, livres para andar em amor, em temor a Deus, né? Então, se eu amo a Deus, né, eu vou manifestar esse amor. E como nós amamos o Senhor, né, nós passamos a renunciar muitas coisas para agradar a Deus. Amém? Então, olhando aqui para a palavra, né, se alguém afirma ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então a Bíblia está dizendo aqui, se eu estou afirmando aqui que eu amo a Deus, mas eu estou odiando o meu irmão, eu estou mentindo, porque
Se Deus diz que Ele amou, por que eu não amo o próximo? Porque eu não amo, porque se eu amar o próximo, aí eu vou estar dizendo que eu amo a Deus, porque Deus é amor. Ele nos ama. Nós não devemos deixar aqui, nós não devemos odiar nossos irmãos, né? Então, aqui vem dizendo, Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ama também seu irmão. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que agem na região celeste. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra principado, contra os demônios, pois o Senhor nos usa como instrumento de salvação, de bênção para a vida das pessoas. O inimigo, ele usa os instrumentos dele para a destruição, para destruir, né? O inimigo usa os instrumentos dele para perseguir, para atacar, para mentir, para amaldiçoar, né? Porque o intuito do diabo nunca foi boa. O intuito do diabo é destruir a imagem e a semelhança de Cristo. É fazer com que os filhos de Deus percam o foco, percam o amor, né? Saia da luz e vá para as trevas, né? Porque o diabo, ele trabalha incansavelmente para derrubar os filhos de Deus. Ele trabalha nos corações. E se o coração der vazão a ele, não for guardado, não entender o que Deus quer, a pessoa se prende ali. Ela se prende dando a brecha para o diabo agir. Por isso que nós que temos o Filho, temos o Pai, nós temos a vida. Agora, aqueles que não têm o Filho não têm o Pai. E essas pessoas, ela não têm vida. Com isso, a vida que é em nós é uma vida, né, que revela e que mostra o caráter de Cristo e que faz com que a luz dele brilhe em nossa vida. Com isso, a escuridão, o mal na vida das pessoas, ela que está dentro dela, ela manifesta o que é de pior. Ela manifesta o ódio, a raiva, a ira, ela mostra a inveja, tudo porque não conhece a luz. Ou se conhece a luz, está dando brecha para o diabo entrar. E assim manifesta o que é de pior. Porque nós, seres humanos, somos imperfeitos, mas quando a palavra de Deus está em nós, ela vai nos aperfeiçoando, ela vai nos tornando perfeitos como Deus quer. Mas se saímos da palavra, se deixamos, não guardamos o nosso coração, a tendência é, né, o mal liderar, o mal agir, né? Então, uma vez, outrora, que a luz brilhava, agora não brilha mais. O que brilha ali, o que está evidente, é a escuridão, né? É mais as coisas do mundo, é mais as coisas que desagradam a Deus. Então, eu buscando a Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, essas coisas não têm liberdade, o diabo não tem como ficar no coração, porque uma casa preenchida, uma casa cheia de Deus, não tem como o diabo entrar e se instalar. O diabo só se instala em um coração, trazendo todos esses males, quando ela deixa a palavra, quando ela deixa algo entrar no coração dela, e assim ela passa a ser liderada pelo seu sentimento. É fácil? Não. Mas por isso que a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá Deus. Você acha o quê?
E se nós não doutrinarmos o nosso espírito, é a carne que lidera. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite para vocês, né, que devemos permanecer no amor, para que Deus venha permanecer em nós. Se nós não permanecermos no amor, certamente não é o amor que vai nos liderar, vai estar em nós. O amor estando em nós, o Senhor, nós estando no Senhor, o Senhor estará em nós. Os dias são mais, os dias são difíceis, mas devemos ter bom ânimo, pois o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem vence o mundo, nós venceremos o mundo com a nossa fé, porque tudo é pela fé. Caminhada com Cristo é pela fé. Obstáculos, desafios nós vamos enfrentar, mas se nós permanecermos no Senhor fiel, nós estaremos acesos até a vinda de Cristo, ou seja, a nossa salvação não estará em risco, né? Mas o que Deus quer é lealdade e compromisso dos seus filhos, né? Pois quando Deus queria a lealdade e compromisso do povo israelita, porque Ele queria tornar o próprio povo a bênção, né? E Deus o tempo todo está falando, não devemos adorar outro Deus, somente a Ele, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Pois Deus tinha planos e propósitos na vida do seu povo. E para nós, filhos de Deus, aqui é a mesma coisa, né? O povo de Deus, Deus amou tanto esse povo, cuidou tanto desse povo, e eles foram ingratos para com o Senhor. O Senhor queria cada vez mais se aproximar do povo israelita. Ele mandou Moisés construir uma tenda para que o seu povo viesse estar ali buscando a Ele. Estando ali fortalecendo o seu espírito, para que a confiança neles viesse a ser restabelecida. Deus queria que o povo dele tivesse compromisso com Ele, pois uma vida, 400 anos de escravidão no Egito, eles estavam apagados. A identidade de Cristo tinha que ser formada neles. Eles oravam, eles buscavam a Deus, mas eles viviam naquele mundo idólatra. Muitos anos sem buscar o Senhor ali, daquele lugar. Naquele tempo era assim, sacrifícios, né? Tinha que ser feito. Era aquela separação, divisão do homem para com Deus. Mas tinha um sacerdote que apresentava seus sacrifícios pelos pecados do povo, intercedia, né, orava, e eles estavam ali buscando a Deus. Hoje não, o Senhor já fez isso, o Senhor já se fez o próprio sacrifício, né, para que hoje nós venhamos não ter esse impedimento, para que nós hoje viéssemos estar na presença de Deus. Nós não temos mais nenhuma barreira, impedimento, não precisamos de sacrifício de animais, porque o preço já foi pago, Jesus foi o sacrifício. E hoje nós podemos buscar o Pai a qualquer momento, a qualquer hora, através do nome de Jesus. E assim vamos ser ouvidos. Então, o que eu falo para vocês hoje, né? Que o amor de Deus estando em nós, né? Nós vamos vencer. Nós vamos dar o que é de melhor, não o que é de pior. O amor de Deus não estando em nós, vamos dar o de pior. Vamos olhar para o irmão com um olhar mau, um olhar condenador. Vamos olhar e o nosso corpo, ele vai ser treva, porque quando eu olho com um olhar bom, né? Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Porém, se meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. Vê se a luz que é em nós não seja treva. Então, se eu olho com bons olhos, eu estou olhando com amor, não condenação, porque nós não somos Deus,
Nós somos filhos de Deus, né? E é Deus que julga, né? Ou seja, eu não olho para o meu irmão amaldiçoando, desejando o que há de pior para a vida dele. Porque o que eu desejo de pior sobrevém para as nossas vidas. Então, se meus olhos é bom, né, o meu corpo será luminoso, né? E Deus que sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe o que cada filho dele, tem em seu coração, o que cada filho dele é de fato verdade, né? Não é fácil, né? No decorrer da nossa caminhada, nós vamos vivenciar durante esse processo muitas coisas. Muitos levantes ao qual muitas vezes nós enfrentamos, que não é fácil. Se nós não cuidarmos de nós, o inimigo tenta roubar e tirar a presença de Deus de nós, né? Porque cada um de nós temos um limite, né? Deus sabe, o diabo também sabe. Então, você o tempo todo tem que estar aí, usando a palavra para a carne não entrar em ação, né? Porque o ser humano, ele tem um limite, né? E quando o nosso limite acaba, é Deus entrando em ação, porque Deus sabe o que vai acontecer. Digo isso nas lutas, nos levantes, né? Porque quem não quer falar poucas e boas, no momento que precisa ser falado, creio eu que muitas, né? Pois é verdade, a Bíblia diz que o justo não se justifica, mas não é fácil, né? Ou você, quando passa, é você contando 1, 2, 3, é você louvando, para você não perder a presença de Deus, né? Porque direito você tem, né? Direito você tem. Nós temos direito de reivindicar. Nós temos o direito de lutar pelo que é nosso, de falar a verdade. Mas muitas vezes não é um momento propício, né? Isso a gente também vai aprender. Mas sabe o que acontece? É o tempo todo ali. Você está ali falando com Deus, apresentando para Deus as situações adversas ao qual tem enfrentado. Aí, Senhor, como eu vou manifestar o amor diante dessas tribulações, diante do inimigo, né? Dessa cobra, dessa caninana, né? Desses levantes. Então, assim, digo para vocês, não é fácil. Muitas pessoas vivenciam isso. Mas você sabe que o diabo ele fica ao nosso derredor, bramando como leão? Ele é perseverante, ele quer destruir a sua vida, quer destruir a minha vida. Mas aquele que nos guarda não está dormindo. Pode ter certeza que a justiça vem de Deus. Enquanto estamos com nossos olhos ao alto, o nosso Deus está cuidando de nós, está quebrando a obra e a ação do diabo em nome de Jesus. Mas vence o mais forte. O mais forte, você diz o quê? Aqueles que têm muitas pessoas ao seu lado, aqueles que têm números de pessoas, aqueles que têm muitas provas mentirosas, algo armado, arquitetado, planejado. Esses que vencem? Esses estão fortes? Digo que não. Fortes espiritualmente está aqueles que estão andando em justiça.
Aqueles que está aparentemente sozinho, mas está agradando a Deus, está agradando ao céu e tem Deus na frente de suas batalhas, guerreando. Esse eu digo que vence, porque não estamos sozinhos. Nosso Pai está guerreando as nossas guerras, nossas batalhas. Quanto maior for a plateia, número de pessoas, vai ser maior a vergonha do adversário. Sabe por quê? O nome do Senhor, ele tem que ser glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor. Ai daqueles que tocar na honra do meu filho. Ai daqueles que andam de noite maquinando, planejando mal contra o próximo. Pois o nosso Deus não está dormindo. O guarda de Israel, ele está atento, ele está a pelejar ao nosso favor, né? E pode ter certeza que quando Deus resolve, quando Deus entra para tomar a peleja, é o próprio Deus que decide o que vai fazer. Então, nosso trabalho é só confiar no trabalhar de Deus, no guerrear de Deus. Então, não devemos se preocupar, porque Jesus não estava nem para os fariseus. Jesus estava deixando os fariseus falar, achar o que eles bem queriam, né? Porque eles só viviam lá, procurando Jesus, querendo saber o que Jesus está fazendo, onde ele está, procurando saber, né? E Jesus, em uma de suas pregações, entrou só na metade lá, né? Ele subiu lá para falar na metade da festa que estava acontecendo, então ele pregou ali no templo. E quem queria apanhá-lo estava ali, teve que ouvir e reconhecer que Deus era na vida dele, porque o que estava nele era o perfeito que estava dando a sabedoria, a capacidade para ele estar ali falando. Tiveram que reconhecer que o filho tinha o pai, por mais que não falava com palavra, mas reconheceu na hora da pregação, da palavra, que Deus estava ali, né? Mas é isso que Deus faz. O nome do Senhor sempre vai ser glorificado, em nome de Jesus. Deus não nos chamou para ser envergonhado pelo inimigo. Envergonhado está aqueles que estão achando que está nos envergonhando, que está nos denigrindo por aí, nos difamando, nos caluniando, nos sujando. A justiça de Deus não tarda, né? Não tarda, nem de Deus e nem aqui da terra. As leis que fala de calúnia, difamação e perseguição. Então, antes de fazer algo contra a vida de alguém, de levantar algo contra alguém, a pessoa tem que pensar bastante depois que fizer a colheita que vai colher, a fatura que vai chegar depois, né? Então, se o amor de Deus está em mim, eu vou agir com amor da presença de Deus. Agora, quem quer dar o seu pior é problema de quem quer dar. É problema de quem quer ficar aí, perdendo tempo, para baixo, para cima, né? Com o nosso nome na boca, vigiando a nossa vida, né? Porque da nossa vida quem cuida é Deus e é a gente que temos que cuidar, né? Deus deu a vida a cada um para cuidar da sua vida. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Então, por que tem muita gente cuidando da sua, falando mais da sua vida do que da vida própria? Mas por quê? Porque Deus em tudo tem um propósito, né? Tudo Deus tem um propósito, né? Então, o foco vai ser você. O foco vai ser você. Você é problema, você tem que ser perseguida. Mas até nisso tem propósito, né? O nome do Senhor está sendo já glorificado, né? Porque Deus não entra, Deus em tudo que faz ele tem propósito, ele tem planos. Então até os levantes, algo que está sendo feito para nos prejudicar tem propósito. E o diabo está correndo
para nos dar a vitória. O diabo está correndo para sua própria destruição, porque quem correu atrás do povo de Deus foi os egípcios. Não queria deixar o povo sair, né? E nós podemos ver que esse correr se resultou no Mar Vermelho. Eles foram o quê? Engolidos pelas águas lá, né? Foram direto para sua destruição, correram para fazer o mal para o povo e eles acabaram mesmo sendo destruídos. Então, não toque nos ungidos do Senhor. Não pense que está tocando na vida das pessoas e vai ficar por isso mesmo, porque o nosso Deus não está dormindo. Tudo está na mão de Deus. A justiça de Deus está sendo feita, né? E quem vive no amor não prejudica ninguém, não faz mal para ninguém. Mas tem a colheita, né? Nessa vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu digo para você, prefira ficar no amor. Deixa quem está sujo se sujar mais. Deixa quem está fazendo o que está fazendo, né? Porque até nisso vamos ser beneficiados, né? Até nisso vamos ser beneficiados. E você vai entender o que veio para mal, tá vindo para o bem, beneficiando várias áreas da sua vida. Danos morais, né? De indenização, né? O que mais? O nome do Senhor vai ser glorificado, muitas pessoas vão conhecer através de Cristo, né? Por mais que não te queiram, não te aceitem como a testemunha de Cristo, como não estava aceitando que Jesus era a testemunha, porque ele estava falando de si próprio, mas o Pai estava nele. Jesus não precisava dos fariseus para testemunhar que ele era filho de Deus, que ele era a luz que veio ao mundo. Mas o que bastava era o apoio de Deus, o que bastava era o acreditar de Deus, era Deus com ele junto fazendo essa grande missão para o reino de Deus, da salvação da humanidade. Então, digo para você que está aí vivenciando todo esse levante aí, permaneça no amor. Deixa o diabo se destruir, deixa o diabo se manifestar. Sabe por quê? Isso não faz mínima diferença para Jesus e nem para a gente deve fazer. Tem que tocar a sua vida, tem que cumprir com o teu chamado, tem que fazer a obra de Deus. Sua vida tem que andar, sua vida não pode parar com os perseguidores. Os perseguidores só vivem perseguindo os filhos de Deus porque eles não têm nada para fazer. Ficam de noite planejando, arquitetando, vigiando a nossa vida, porque para eles não tem mais nada que fazer, né? Não tem um trabalho, não tem outra coisa para focar, não tem Jesus, porque os corações deles se encontram vazios. E quando o nosso está cheio, a gente tem a paz, tem a presença de Deus. Aí o diabo vai querer tirar mesmo a paz, a presença de Deus. Mas nós escolhemos o que entra e o que sai. Nós não podemos deixar o inimigo fazer o que quer. A nossa mente é de Cristo, não é do diabo. Então o diabo quer falar, tá falando sozinha, fala com a tua mão, ó. E você ora e a paz continua para a glória de Deus, amém? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje, que o amor de Deus estando em nós não devemos, né, dar o que de pior. Devemos manifestar o amor de Deus. E como eu manifesto? Guardando a palavra de Deus. Negando, né, o que eu estou vendo. Deixando o inimigo mesmo se destruir. E a gente, focando no alto, não vamos perder a nossa salvação, a presença de Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui e tenha certeza que Deus falou o seu coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é espírito e vida. É a palavra que veio do coração de Deus, pois ela é viva, eficaz, é penetrante como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, espírito e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Desde já agradeço a vocês por estar aqui apoiando esse canal, né? E para aqueles que não estão apoiando, mesmo assim estão vendo, seja abençoado em nome de Jesus. Fique na paz, até o próximo vídeo.